Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Jordano Valente. E dentro da nossa área de linguagens, hoje vamos ver um assunto que cai em vestibulares, mas que não é novo. Nós vemos desde o sexto ano, né? Essa videoaula é dedicada a alunos do sexto ano do Ensino Fundamental 2 e alunos do ensino médio também. Vem comigo. Então, para que exista variedade linguística, ou variação linguística, como você preferir, nós precisamos de alguns fatores para que ela aconteça. E elas são as seguintes: faixa etária, né? Qual é o destino desse texto, né? Para que faixa etária? Qual é o público-alvo, né, dessa variação linguística? Região geográfica, né? Às vezes as falas de uma pessoa são destinadas a um público da mesma região, vamos dizer assim. De um sulista, ou seja, pessoas que moram no Rio Grande do Sul, ou de um nortista, pessoas que moram ao norte do país. Gênero também pode estar envolvido, né? O texto é voltado para alguém do sexo masculino ou do sexo feminino, ou para ambos. A situação socioeconômica dos interlocutores desse texto, né? Tem a ver com a forma como ele costuma falar ou escrever. O nível, isso já influencia diretamente no outro ponto aqui, que é o nível escolar. Qual é o grau de escolaridade da pessoa? Isso quer dizer, isso tem a ver com a forma como ele fala e escreve. Rede social, né? Quando a gente fala rede social, gente, não é só voltado ao termo específico como é trabalhado e visto hoje em dia com relação à internet. Rede social é um termo bem antigo, para quem não sabe, né? É com relação ao seu ciclo social, né? As pessoas com quem você se envolve, amigos, famílias, parentes, né? Isso faz parte da sua rede social. Estilo, né? Cada um tem seu próprio estilo de escrever, e isso influencia também na variação linguística. E o tempo, né? A forma como as pessoas escrevem hoje é a mesma das que escreviam há 30, 40 anos atrás? Então, isso é um pouco no que nós veremos na nossa videoaula de hoje. Então, a fala do Chico, no caso Chico Bento, é realizada da mesma maneira que a fala da sua professora. Então, vamos pegar esse recorte aqui, né, dos quadrinhos da Turma da Mônica, um famoso personagem que é conhecido pela sua linguagem diferente. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. A gente repara, né, que a linguagem da professora é muito diferente da do Chico Bento, né? E o Chico Bento, ele é a representação de muitos falantes da língua portuguesa que não pertencem, por exemplo, à cidade grande, né? Pertencem muito ao campo, né? E aí nós temos aí, como é que eu determino, né, a variação linguística? Questões sociais. Veja na foto, né? Nós temos prédios luxuosos, nós temos casas que podem ou não ser de alvenaria, de tijolos. Nós temos ruas asfaltadas e ruas não pavimentadas. Nós temos toda uma destruição aqui nas últimas fotos, né? De uma cidade que passou por algum acidente, como a de Brumadinho, em Minas Gerais, por exemplo. E uma cidade que tem pouco espaço urbano, vamos dizer assim, né? Existe construções como um condomínio, mas existem leitos vazios que não foram ainda ocupados, não foram planejados. Tudo isso tem a ver com a forma como é visto, e tudo isso, claro, são referentes às ações humanas. Isso também está relacionado às questões econômicas. Vamos ver aqui nas fotos. Nós temos primeiro uma foto de pessoas do século XVIII. Olha como elas eram vestidas, tanto homens quanto mulheres. Que dá para ver aqui
pertencer a uma classe, no mínimo, uma classe média. No lado direito, nós temos imagens de escravos no Brasil, no século XIX. Um século depois, mas realidades econômicas totalmente diferentes. Isso sempre houve no Brasil. Nós também podemos determinar as variações linguísticas através dos termos regionais. Por exemplo, se eu fosse trabalhar o carnaval no Rio, em São Paulo, é o mesmo do norte e nordeste do Brasil? Com certeza não. Então, são formas de eu também diferenciar, né? São formas de variações regionais. Culturais, né? Falando novamente do carnaval, temos o carnaval no Rio, temos o frevo em Salvador, temos o frevo em Recife, nós temos o arrastão dos carnavais da Bahia, né, com os trios elétricos, né? Então, e nós temos o tecnobrega aqui na região norte, por exemplo, né, que são as aparelhagens. Então, são formas diferentes, né? Mas no norte também não aborda só a questão das aparelhagens, trabalha também as lendas amazônicas, que são grandes influências do carnaval, tanto no Pará quanto no Amazonas. Nós temos, por exemplo, a Guerra de Boas em Parintins, né? É um grande exemplo cultural de diversidade, né, que o nosso Brasil tem. Nós temos também variação histórica, né? Veja essa imagem da família Costa, né, com 2 escravos, né? Então, repara que até mesmo os escravos eram bem vestidos no Brasil, isso já no século XIX, né? A aparência do escravo também era preocupação dos seus senhores, não poderiam aparecer de qualquer jeito, né? Então eles tinham vestimentas, não vou dizer das melhores, mas comparando com outros escravos que às vezes andavam até seminus, né, eles estavam muito bem trajados. A linguagem ela pode ser adequada, desde o receptor, passando pelo contexto e não deixando de abordar o assunto. Então, esse é o canal que envolve a linguagem, por onde passa a variação ou variedade linguística. Nós temos um assunto, todo assunto tem um contexto, ou seja, uma forma de ser interpretada, uma forma de ser vista, pelo receptor, que é quem vai receber aquela informação. Língua padrão ou norma culta. Variedade linguística de maior prestígio social, usada em situações sociais que exigem mais formalidade, como temos os documentos comerciais, nós temos o currículo, nós temos a carta formal, o ofício, né? São formas de variedade linguística com o uso da norma culta. Mas quando é que se deve escrever um texto utilizando a norma culta, né? E aí a gente precisa primeiro entender esse gráfico aqui para saber quando podemos ou não fazer. Então nós temos uma modalidade oral menos formal e mais formal. Menos formal, nós temos a mais formal, que é a familiar, e a menos formal, que é a modalidade... Nós temos a oral, que é a familiar, e a escrita, que é a pessoal. Na familiar, nós temos as conversas familiares. É uma modalidade oral desde a nossa infância. E pessoal, por exemplo, nós temos o bilhete na geladeira. Isso é uma coisa que existe até hoje, né? Depois vieram os imãs, mas sempre tem alguma coisa na geladeira. Depois temos o casual, por exemplo, uma conversa entre amigos, já na fase adolescente. E a informal, conta escrita, nós temos a carta, e-mail, né, um Twitter, né? E mais oral ainda nós temos a conversa entre colegas não muito íntimos, né? Relacionamento de trabalho. Então nós temos postagens nos aplicativos de mensagem instantânea como o WhatsApp, do qual utilizamos até nas escolas hoje em dia com o sistema híbrido ou não, né? Foram formas das escolas trabalharem seus assuntos à distância nessa época de pandemia.
Então, nós temos o coloquial, que são as conversas, e o semiformal, carta comercial, por exemplo, né? Que pode ser adaptada à sua linguagem dependendo do seu interlocutor, no caso da escola, os professores, e coloquial, os alunos. Algumas características das variedades. Variedade padrão. A organização gramatical regulando os enunciados. Ausência quanto ao padrão escrito de expressões idiomáticas ou termos chulos. Os termos chulos são palavrões, por exemplo, palavras de baixo calão. E uma variedade popular. Sentenças curtas, gramaticalmente simples, muitas vezes incompletas, apresentando construção sintática deficiente e acentuando o emprego de voz ativa, como as repetições de uma mesma palavra, né? Isso é comum do falante de língua portuguesa, principalmente brasileira, né? Por exemplo, não é mesmo? Está vendo? Ou isso quando a pessoa não repete o não, né? Não está certo não. Não está certo não. Infelizmente, são marcas da oralidade do brasileiro. E são coisas que nós devemos prestar atenção enquanto estudo. Para terminar, eu vou colocar algumas charges que trabalham a variedade linguística para vocês identificarem. E aí, na próxima aula, eu quero que vocês me digam o que vocês entenderam das charges e como a gente detectou, né? O que nós detectamos de variedade linguística em cada uma. Então, eu vou passar uma por uma para você ler e tirar suas próprias conclusões. Tá? Você pode responder também pelo WhatsApp, né? Mandando, enviando, né? O que você achou de cada uma e o que você detectou de variedade linguística em cada uma. Então essa é a primeira imagem. Vamos agora à segunda imagem. Você também pode dar pause no vídeo para você ler com mais calma, tá? Terceira imagem. Tá? Então, vou ficar aguardando para ver o que vocês conseguiram detectar nessas imagens e aí a gente conversa na nossa próxima aula. Falou, galera!